Boa noite, meu nome é Eviane e eu vou falar um pouco sobre o Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum é o nome abreviado de Ratio Attic Studiorum Societatis Iesu, que significa a formação da Companhia de Jesus e do sistema de estudo, conjunto de normas criado para regulamentar o ensino dos colégios jesuíticos. É o plano educacional que a Companhia de Jesus propôs à frente dos seus colégios nas mais variadas partes do globo, da Europa à Ásia e do Japão ao Brasil. A análise do Ratio Studiorum é fundamental para a compreensão das características da educação jesuítica, sobretudo no que se refere à organização e funcionamento dos colégios fundados pela Sociedade de Jesus. O passo inicial para a elaboração do documento A Ação Educativa se deu em 1551, quando Jerônimo Nadal recolheu informações a respeito dos colégios e, a partir das observações, elaborou o primeiro regulamento que foi enviado aos colégios. Em 1584, os dirigentes da companhia, por meio de seu geral Aquaviva, novo superior-geral da Ordem Jesuíta, decidem realizar um plano de estudos, visando a uniformização dos colégios e universidades dos futuros jesuítas e dos alunos externos. 9 meses depois, o trabalho estava concluído e foi submetido a uma comissão de professores do Colégio Romano. Em 1591, uma nova comissão recebeu e analisou o conteúdo dos relatórios. Após críticas e sugestões de melhoria, vem à luz a segunda versão, colocada em prática em caráter experimental por 3 anos, e ao findar o prazo de experiência, os resultados deviam ser enviados a Roma para a promulgação final. Uma última comissão se reuniu em 1598 para verificar os novos pareceres, e em janeiro de 1599 foi aprovada e publicada a versão definitiva do Ratio Studiorum, para vigorar em todos os colégios da Companhia de Jesus. O código representado pelo Ratio caracteriza-se como um manual prático, cujo objetivo é auxiliar o trabalho do professor. Este método contém 467 regras, descrevendo todas as atividades dos agentes envolvidos ao ensino. O plano contido no Ratio inicia-se com as regras do provincial, depois do reitor, do prefeito de estudos, dos professores, de um modo geral, de cada matéria de ensino, incluía também as regras da prova escrita, da distribuição de prêmios, do debel, dos alunos e, por fim, as regras das diversas academias, como podemos ver na tabela a seguir. Além das regras e das normas, o Ratio Studiorum apresenta níveis de ensino: humanidades, denominado de estudos inferiores, cujo currículo abrangia 5 disciplinas, sendo elas retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e gramática inferior. A formação prosseguia com os cursos de filosofia e teologia, denominados de estudos superiores. O processo didático e estímulos pedagógicos explicitados no Ratio, tendo como finalidade assegurar o êxito educativo, era posto em ação através do método da preleção, erudição, memorização, repetição, composição e emulação seguida de prêmios. A preleção é o ponto-chave do sistema didático do Ratio. Como o próprio nome indica, é uma lição antecipada, isto é, uma explicação do que o aluno deverá estudar, cujo método e aplicações variam de acordo com o nível intelectual dos estudantes. Por exemplo, após a leitura e o resumo do texto, o professor explica, resolve as dificuldades relativas ao vocabulário, a propriedade dos termos, o sentido das metáforas, a gramática e a conexão das palavras. Na medida em que a classe se aproxima da retórica, começam as questões relativas à sintaxe, ao estilo e à arte de composição. Além das regras e das normas, o Ratio apresenta os níveis de ensino: humanidades, filosofia e teologia, e as disciplinas que os alunos devem cumprir. A seguir, vejamos a organização curricular do Ratio Studiorum. Os castigos físicos eram aplicados em casos mais graves e ficavam sempre como último recurso, uma vez que a regra era recorrer aos sentimentos mais nobres da honra e da dignidade. Contudo, se fosse necessário fazer uso dos castigos físicos, era chamado um corretor, para aplicar a palmatória, cujos golpes não poderiam passar de 6, nunca no rosto ou na cabeça, assim como nunca em lugar solitário, mas sempre na presença de pelo menos 2 testemunhas. O espírito de competição era um excelente estimulador para os jovens. Assim, é importante ressaltar que a competição era saudável, mente e corpo, e acontecia por meio de torneios escolares, sessões literárias, entre outros. O teatro também era um incentivo poderoso, utilizado pelos jesuítas, o qual
desenvolvia todas as faculdades e aptidões dos discípulos. Como escreve Joaquim Ferreira Gomes, o Ratio não é um tratado de pedagogia, mas um código, um programa, uma lei orgânica que se ocupa do conteúdo do ensino ministrado nos colégios e universidades da companhia e que impõe métodos e regras a serem observados pelos responsáveis e pelos professores desses colégios e universidades. Em síntese, devemos lembrar que o documento estudado permite perceber que os jesuítas tiveram êxito nas atividades desempenhadas, seja na formação do bom cristão, que era uma preocupação própria da época, como na formação de profissionais capacitados. Enfim, mesmo se tratando de um documento gestado no século XVI, o Ratio Studiorum merece a atenção de nós educadores ainda hoje. Além de conhecê-lo, devemos pensá-lo criticamente e a partir dele enriquecer nossa postura educativa.